Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 4 de janeiro de 2018. Facebook expandirá a inteligência artificial para ajudar a prevenir suicídio no Brasil. O Facebook expandirá para outros países seu software de reconhecimento de padrões que detecta usuários com intenção suicida, após testes bem-sucedidos nos Estados Unidos. A novidade também chega ao Brasil. A empresa começou a testar o software em março, quando o Facebook começou a analisar o texto de publicações e comentários na rede social para identificar frases que poderiam sinalizar um iminente suicídio. No anúncio da expansão, feita nesta segunda-feira, o Facebook não revelou muitos detalhes técnicos do programa. Mas, segundo a companhia, o software busca certas frases que podem ser indícios, como as perguntas "Você está bem?" e "Posso ajudar?". Se houver um potencial suicídio, o que ocorre é o seguinte: o programa alerta um time de funcionários do Facebook especializados em lidar com tais situações. O sistema sugere recursos para o usuário ou para amigos da pessoa, como uma linha de ajuda por telefone. Os funcionários da rede social às vezes chamam as autoridades locais para intervir. Guy Rosen, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Facebook, afirmou, em nota, que a empresa começou a implementar o software fora do EUA, porque os testes foram bem-sucedidos. Durante o último mês, as equipes especializadas falaram com mais de 100 vezes pessoas após o software ter detectado intenções suicidas. O Facebook informou que tenta destacar funcionários especializados para contactar as autoridades no idioma local a qualquer hora. A velocidade realmente importa. Temos que ajudar as pessoas em tempo real, disse Rosen. No ano passado, quando o Facebook lançou transmissão de vídeo ao vivo, vídeos de atos violentos, incluindo suicídios e assassinatos, proliferaram, apresentando uma ameaça à imagem da empresa. Em maio, a rede social disse que contrataria mais 3.000 pessoas para monitorar vídeos e outros conteúdos. Testado primeiro no EUA, software identificou 100 pessoas com intenção suicida só no último mês. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Allan Kardec esclarece que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio e produzem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas.
daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. No livro Instantes da Vida, o Espírito Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz uma entrevista com um espírito suicida. Aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum. Sabe você, quanto eu, que não existem casos absolutamente iguais. Cada um de nós é um mundo por si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de jovem senhora que, há precisamente 14 anos, largou o corpo físico, por deliberação própria, ingerindo formicida. Mais alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte. Ela se envenenou no Rio, aos 32 de idade, deixando o esposo e um filhinho em casa. Não era pessoa de cultura excepcional, do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava-se, na terra, por nobres qualidades morais, moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular, extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Passemos, no entanto, às suas 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo. Na íntegra. A irmã possuía alguma fé religiosa, que lhe desse convicção na vida depois da morte? Seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui, como a vejo, tão cheia de problemas ou, talvez, mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também, a suplicar socorro. Quando Rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria, atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma, em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto de meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer, quando menina, no sítio de meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, nem via, recorreu à prece no sofrimento. Sim, mas orava, à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus, achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava a mão muito tarde. Encontrou amigos ou parentes desencarnados, em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas.
As energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele, me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada, assistiu ao seu próprio enterro, com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. Que aconteceu em seguida? Até agora, não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo, ora a ora, a decomposição de meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada, não havia tomado posse de meus próprios raciocínios, quando me vi cercada por uma turma de homens que, mais tarde, vim a saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída, senão acompanhá-los ao tribunal. Obedeci, para logo, fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários, que me retiraram do cárcere, depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Por que razão decidiu matar-se? Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa, em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos, e só possuía, no lar, as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. Pouco a pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração e hoje a amo, deveras, por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs, de imediato, duras obrigações que aguarda para o futuro. Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento e qualquer que seja a provação que me espere, nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra, outra vez, quando então conto retomar o ponto de evolução em que estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Aqui, meu caro, termina o curioso depoimento em que figurei na posição de seu secretário. Sinceramente, não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Se é para curar doentia ansiedade em pessoa querida, inclinada a matar-se, é possível que você alcance o objetivo almejado. Quem sabe? O amor tem força para convencer e instruir.
Mas se você supõe que esta mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena, sobre os alicerces da verdade espiritual, não estou muito certo quanto ao êxito do tentame. Digo isso, porque, se estivesse aí, no meu corpo de carne, entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler a presente documentação, sem dúvida que eu julgaria tratar-se de uma história da carochinha. O relato dessa suicida mostra que o suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico. As ações de apoio usualmente disponibilizadas no Centro Espírita para aqueles que pensam no suicídio e buscam ajuda são a prece, passe, estudo, trabalho no bem, diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário a espíritos obsessores, entre outros. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de janeiro, por Feijão.